Então, caminhando para o final aqui do nosso módulo sobre Replit, vamos falar aqui da forma como a gente pode consertar os pequenos erros do website, criar um favicon para esse website e também, enfim, fazer os últimos retoques. Antes disso, pessoal, queria colocar alguns toques aí, né? Algumas coisas que valem a pena a gente olhar aqui no Replit. Então, uma das coisas é o seguinte, quando você está aqui no Preview, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, aqui do lado do endereço, tá? Se você clicar aqui, você consegue ver como esse site fica na navegação responsiva, tá? Então você consegue ver aqui como ele fica no celular, tá? Então ele até dá vários tipos de celular, né, para vocês verem aqui como fica no celular. Como hoje um percentual muito grande da navegação é mobile, né, é por celular, é de forma responsiva, isso é sempre importante de vocês checarem, tá? Porque às vezes você faz o seu website aqui num modo super bem feito aqui para desktop e legal, todo mundo que está no desktop vai ver esse site lindo aqui. Só que, às vezes, no modo responsivo, ele fica com alguns errinhos que depois precisam ser consertados. Então, fica aí um toque. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, aqui, né, no aplicativo do Replit, aqui em Usage, tá? Se vocês vierem aqui, ó, deixa eu tirar minha câmera. Então, se vocês vierem aqui para a página de entrada do Replit e clicarem em Usage, vocês conseguem ver tudo que está sendo utilizado. Então, você consegue ver o crédito que você já utilizou, tá? Como tem sido utilizado, quais que foram os aplicativos em que você mais utilizou, tá? No caso aqui, ó, lá no meu, na minha página, na nossa página aí de assistir curso, né? A gente já gastou mais de $52, o que eu acho barato, R$ 250 aí para fazer uma página que me custaria muito mais caro ali no Hotmart, por exemplo, que eu teria que dividir, né, a receita com o Hotmart. Outra coisa, a gente tem o storage, né? Então a gente armazena dados, como eu disse para vocês. Então vocês conseguem ver aqui ó, o que você tem de dados armazenados, enfim, em cada um dos seus aplicativos, tá? Então isso aqui é uma coisa que também vale a pena você olhar e tudo para ver como é que está sendo cobrado. Então também fica esse toque. Então vamos voltar aqui, né, para o nosso website do Cássia Cola e vamos começar então a dar os retoques finais aqui, tá, do website. Então, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal. A gente já tem aqui a nossa galeria, né? Eu já apaguei aqui aqueles quadros, né, aquelas obras que estavam ali como exemplo, tá? Então, eu deixei apenas obras da Cássia. E nós vamos agora ver o que está acontecendo, porque as obras não estão aparecendo aqui, ó, em Feature Artwork, tá vendo? Elas aparecem, né, na página, então se nós clicarmos aqui na Gallery, elas aparecem, mas elas não estão aparecendo aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? É bem fácil e, enfim, a gente vai vir aqui no botão Editor Visual, né, Visual Editor, vamos clicar nesse elemento, tá? É importantíssimo, tá, pessoal? Clique no elemento todo. Se você clicar em alguma coisa aqui, ó, num elemento, num botão e tudo, e pedir, né, o prompt, ele não vai ficar completo. Então, clique no elemento todo, tá? Que é esse daqui no caso, né? Então, aqui, ó, essa seção aqui, né, que a gente selecionou, tá? E vamos colocar o seguinte, tá? Nessa seção deveria estar aparecendo as obras que estão sendo mostradas na página Gallery, né? Gallery, e não estão sendo mostradas aqui. Faça as imagens das obras aparecerem nessa seção. Vamos clicar de novo nessa seção, a seção está, né? Porque eu estou dando zoom, é por isso que fica mais difícil aqui, ó, mas está aqui, né? Essa seção está selecionada e daí nós vamos rodar o nosso prompt, tá? E o que a gente quer, portanto, é que essa galeria aqui, né, que está aqui das obras, ela apareça também na página inicial, certo? Então ele está pensando aqui, ó, ele está analisando, né, o que aconteceu e olha lá, já temos as obras aqui aparecendo, né?
Então, ele solucionou essa questão, tá? Deixa o agente terminar de rodar, tá? É importantíssimo isso. E daí, a gente vai ter agora, aqui na página inicial, o artwork. Então, temos aqui, né, aparecendo finalmente isso daqui, tá? Então, esse é um ponto importante e que eu queria passar para vocês aí, que acho que, né, a gente precisava consertar, tá? Outra coisa, né, que eu queria passar para vocês também é o seguinte, eu acho que eu citei, né, isso lá no início, mas eu quero mostrar aqui com clareza, né, como nós podemos, por exemplo, trocar uma imagem, né? Então aqui a gente tem uma imagem genérica, né, que foi colocada ali no início da criação do website. Então agora eu vou colocar uma imagem de fato da Cássia, né? Então quando eu clico nesse elemento, né, então eu clico aqui no Visual Editor de novo e clico nesse elemento. Eu já fiz um print, né, da imagem da Cássia, tá? Da artista. Então, a gente vai aqui em Upload Image, eu vou aonde está, né, no caminho, que eu fiz uma captura de tela mesmo, e aqui nessa captura eu tenho aqui, finalmente, então a imagem dela, tá? E daí, eu só troquei, então, portanto, olha só que legal, já aparece, né? Então aqui, ó, Save Changes, né? Então lembrem-se de salvar, tá? Porque senão não vai salvar e você não vai ver as mudanças, tá? Isso daí é uma coisa importante também. Já mudou rapidinho, né? A gente vai botar aqui, ó, mais de 100 obras criadas, tá? E daí a gente também vai, então aqui, né? Mais de 100 obras criadas. Tá? E lembrar de salvar as mudanças, tá? Enfim, então depois eu vou fazer um retoque grande, mudar, né, vou mudar todo o texto aqui. Então, uma última coisa que eu prometi que eu faria, né, é criar o favicon, tá? Então, como eu disse, né, a gente tem aí esse íconezinho, né, nada mais é o favicon, nada mais é do que esse íconezinho. Então, vou colocar aqui o seguinte, quero criar um favicon, tá? E é assim que escreve, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Favicon da página para que apareça nos navegadores. O título da página no navegador deve ser, e daí põe entre aspas aqui, ó, Cássia Cola Gallery. Então vamos colocar assim, ó, olha como é que estava aqui antes, né? Gallery, Artisan Gallery. Não é o que a gente quer. Né? Então, vou pedir para ele colocar assim, tá? E vou rodar novamente. Importante, aqui nesse caso, eu estou pedindo para ele criar um favicon. Então, ele vai trabalhar num favicon que ele mesmo criar, tá? Normalmente é isso que eu faço. Eu não me preocupo muito em criar eu mesmo um favicon. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, criar um favicon, uma imagem de um favicon que vocês preferirem e fazer o processo normal. Você põe o favicon aqui no prompt e fala, ó, suba esse favicon, utilize esse favicon e ele vai fazer, né? Igual existe aqui, por exemplo, o favicon do Instagram, enfim, tudo isso, tá? Então, isso também é uma opção aí de vocês, né? E ele vai, então, portanto, criar lá, ó. Ele está criando, né? O favicon, ele funciona com essa extensão de arquivo aqui, .ico, né? Então, é assim, ele está fazendo aqui, está criando, né, em Base 64 e tal, e a gente vai ter um favicon, tá? Enfim, um pequeno detalhe, mas que eu gosto de fazer, e também essa questão do textinho, né, que fica aqui na aba, é importante. Outra coisa também, uma última coisa, agora eu acho que é a última mesmo, é o seguinte, o prompt ele continua rodando, tá? Mesmo que você fechar a página. Então, se eu fechar aqui, ó, tá? Fechei, simplesmente fechei, tá? Se eu voltar no Replit, tá? Ele vai continuar aqui, tá? Rodando, ele vai continuar aqui trabalhando. Então, vocês não precisam ficar preocupados em fechar a página, em rodar um outro aplicativo por cima, nem nada disso, tá? Porque ele continua rodando. Esse é um outro ponto aí. Então, ele criou aqui o favicon, né? Olha lá, ele fez isso, tá? E agora a gente vai deploy ele de novo. Mas a gente pode vir aqui em redeploy e ele vai subir agora com todas essas mudanças, né? Então, agora a gente tem aqui as obras de arte aparecendo, a gente tem o nosso favicon, a gente tem o site da forma como nós queríamos, né? Claro que eu vou fazer depois modificações futuras,
mas isso não vai ficar nessas aulas, porque são modificações usando todos os recursos que eu mostrei para vocês aqui, tá certo? Então, ele está deploy, né? Ele está aqui, ó, tá subindo novamente a página, né? Conforme eu expliquei para vocês, tá? Então, ele está aqui, ó, subindo, né? E agora a gente vai para a publicação disso daqui no domínio próprio, conforme eu prometi. Essa página aqui está no domínio do Wix, tá? Então, cada lugar que você comprar esse domínio, ele vai estar de um jeito diferente, mas eu vou explicar isso para vocês na próxima aula. Tá joia? Então, eu te espero na próxima aula.